Nesta aula, vamos continuar estudando as atribuições do Conselho Monetário Nacional, mas a partir desse ponto, vamos analisar as suas competências que são vinculadas ao seu papel de órgão superior normativo do Sistema Financeiro Nacional. Acompanhe comigo na tela. Cabe ao Conselho Monetário Nacional, como órgão normativo do sistema financeiro, regular a constituição, funcionamento e fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Chamo sua atenção para o seguinte: quando a lei fala em regular, ela está falando na regulamentação, regulamentar. Regulamentação da constituição das instituições financeiras. Essa regulamentação, a partir da Constituição de 1988, da Constituição Federal, que, como a gente viu em aula anterior, no artigo 192 da Constituição, dizia que o Conselho Monetário Nacional poderia, através de resoluções, regulamentar os aspectos que não fossem abordados enquanto a nova lei do sistema financeiro não fosse promulgada. Esta atribuição já estava prevista, inclusive, na própria lei anterior, que continua em vigor, como nós já vimos, a 4595 de 1964. E é desta lei que está prevista a competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentar a constituição das instituições financeiras. Então, o Conselho Monetário Nacional, no final de 1988, logo após a promulgação da Constituição, expediu uma série de resoluções regulamentando como deve ser a constituição de uma instituição financeira. A partir daquele momento, passou a haver um critério objetivo para que alguém possa abrir um banco, ser banqueiro, tem que cumprir critérios. O primeiro deles, ter dinheiro. Tem que ter capital mínimo para fazer frente aos riscos que a instituição sofre na sua atividade. Além disso, tem que cumprir uma série de outros requisitos, como ter um plano de negócios. O tamanho do capital mínimo depende do tipo de instituição financeira que está sendo proposta, que está sendo criada. Então, essa regulamentação foi expedida pelo Conselho Monetário Nacional. Cabe ao Banco Central, quando um candidato a banqueiro comparece pedindo uma autorização, cabe ao Banco Central analisar a documentação desse candidato a banqueiro, analisar o seu capital, verificar se está de acordo com as exigências definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E se estiver de acordo, o Banco Central dá a autorização. Mas essa autorização está subordinada às regras, aos regulamentos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional, que também regulamenta como o Banco Central irá fiscalizar as instituições financeiras. Acompanhe comigo na tela a próxima atribuição do Conselho Monetário Nacional, que diz respeito ao seu papel de órgão superior do sistema financeiro. Cabe também ao Conselho Monetário Nacional aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros. Eu vou dar agora um exemplo de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que significou um grande aperfeiçoamento do sistema financeiro como um todo. Me refiro à resolução do Conselho Monetário Nacional que permitiu a emissão das TEDs. Provavelmente você deve conhecer o que é uma TED. Transferência eletrônica disponível. É uma transferência online entre bancos, onde um banco, a partir de R$3.000, envia dinheiro de um cliente para outro cliente de outro banco. E essa remessa é feita na mesma hora e entra praticamente no mesmo instante. É uma transferência eletrônica e disponível online. Ora, o que isso tem a ver com o aperfeiçoamento em si? A possibilidade de emissão da TED só aconteceu porque
foi criado um novo sistema de interligação das instituições financeiras, um novo sistema de pagamentos brasileiro. Em próximas aulas, nós vamos abordar com mais detalhes, mais aprofundadamente, o que é e as características do novo sistema de pagamentos brasileiro. Mas nós podemos adiantar o seguinte: esse novo sistema permitiu a emissão das TEDs porque ele passou a dar condições ao Banco Central de monitorar o tempo todo, o dia inteiro, o saldo, a posição, que é o nome técnico que se dá, ao saldo das contas de reservas bancárias. E aí nós precisamos fazer um parênteses para dizer o que são contas de reservas bancárias. Conta de reserva bancária é uma conta que o banco tem no Banco Central. O Banco Central, nós vamos ver mais para frente, que ele, entre outras atribuições, é o banco dos bancos. Todo banco que recebe depósitos à vista dos seus clientes tem uma conta no Banco Central. Essa conta que o banco tem no Banco Central é chamada conta de reservas bancárias. Pois muito bem, até abril de 2002, quando foi implantado o novo sistema de pagamentos brasileiro, até abril de 2002, o Banco Central não tinha um sistema eletrônico que interligasse a conta de reserva bancária com os próprios sistemas dos bancos. Então, o que acontecia? Antes de abril de 2002, o Banco Central só conseguia verificar, apurar, conhecer o saldo, a posição, que é o nome técnico, dos bancos nas suas contas de reservas bancárias no final do dia, quando fechava o expediente e terminava a compensação. E aí, muitas vezes era comum o Banco Central descobrir que vários desses contos estavam com saldo negativo na conta de reservas bancárias. Só que não pode ter saldo negativo. O Banco Central não dá cheque especial para banco nenhum. Mas se a conta de reservas bancárias estava com saldo negativo, significa que saiu mais dinheiro do que entrou daquele banco e ele não conseguiu, nem emprestado com outros bancos, cobrir o seu saldo. Então, naquelas circunstâncias, o Banco Central era praticamente obrigado a emprestar dinheiro para que o banco fechasse a sua posição, zerasse a sua conta de reservas bancárias. Ora, isso deixava uma situação de risco para o sistema, porque o Banco Central era obrigado a sustentar instituições que estavam com problemas de captação. E era muito criticado por isso, porque diziam: mas aí o Banco Central está dando sobrevida para instituições que estão com problemas, que estão com dificuldades. Só que, se o Banco Central não fizesse isso, a instituição ia acabar quebrando. E nós vimos em aula anterior o que acontece quando uma instituição quebra. O medo do cliente do outro banco de que o outro banco esteja quebrando acaba fazendo o outro banco quebrar, porque você vai ter uma corrida bancária. E isso pode gerar um pânico no sistema financeiro. Então, para evitar a crise sistêmica, até abril de 2002, o Banco Central ficava emprestando dinheiro no final do dia para os bancos que tivessem saldo negativo na sua conta de reservas bancárias. Só que, a partir de abril de 2002, com a implantação do novo sistema de pagamentos brasileiro, o Banco Central passou a monitorar a posição da conta de reservas bancárias dos bancos o dia inteiro, em tempo real, porque passou a haver a interligação eletrônica online entre os sistemas dos bancos e a conta de reservas bancárias que esse banco tem no Bacen. Você talvez esteja pensando, e o que isso tem a ver com a TED? Tudo. Porque quando um cliente de um banco
solicita e emite uma TED para um outro cliente de um outro banco, além de debitar da conta do cliente e creditar na conta do cliente no outro banco, debita da conta de reservas bancárias do banco que está remetendo e credita na conta de reservas bancárias do banco que vai receber. E se o banco remetente não tiver saldo disponível na sua conta de reservas bancárias, a TED não pode ser transmitida. Então, a partir daí, os bancos passaram a ter uma administração muito mais criteriosa da sua conta de reservas bancárias, do seu caixa, digamos assim. Porque não pode ter saldo negativo em momento nenhum. E tem que ter recursos suficientes para fazer frente às movimentações instantâneas eletrônicas solicitadas pelos clientes que querem remeter TEDs. Então, esta resolução que determinou a implantação desse sistema foi um grande aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional por conta de uma determinação do Conselho Monetário Nacional. Então, nós estamos vendo que esta é uma situação que exemplifica bem essa atribuição que nós acabamos de ver, que é papel do Conselho Monetário Nacional aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros. Acompanhe comigo na tela a próxima atribuição. Cabe também ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. E aí, acompanhe aqui comigo. Nós precisamos, para entender essa atribuição, entender o que significa liquidez e o que significa solvência. Liquidez é a capacidade de fazer frente aos compromissos de curto prazo. É, digamos assim, ter dinheiro no caixa ou ter no seu balanço ativos, aplicações que possam rapidamente ser convertidas em dinheiro. Então vamos dar um exemplo. Se uma instituição financeira tem uma quantidade grande de títulos públicos federais, ela tem ativos que são rapidamente convertidos em dinheiro, porque título da dívida pública do governo é negociado todo dia. Porém, se essa instituição tiver muitos imóveis no seu balanço, imóvel não tem liquidez, porque você, para vender um imóvel, você não sabe quanto tempo vai demorar. E se você tiver que vender muito rápido, você vai ter que baixar muito o preço. Então, você vai estar consolidando um prejuízo, porque vai estar vendendo abaixo do valor que tinha contabilizado no balanço. Então, é papel do Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez das instituições financeiras, porque os bancos têm que ter dinheiro para pagar os seus correntistas, para fazer frente aos compromissos de curto prazo. Solvência já se refere à saúde financeira da instituição. É a capacidade de fazer frente aos compromissos não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo e de continuar operando e ter lucro. É, digamos assim, a saúde financeira da empresa, da instituição. O contrário de solvência é insolvência. Se uma instituição está insolvente, significa que ela está quebrada ou quebrando, falida ou falindo, o que para banco não faz muita diferença, porque nós já vimos que a diferença entre estar quebrando e quebrar pode ser de horas, porque basta que os clientes da instituição fiquem sabendo que ela está passando dificuldades, vai todo mundo tirar dinheiro ao mesmo tempo, aí ela quebra de vez. Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras exatamente para evitar corrida bancária, corrida de saques, crise no sistema financeiro. Temos um exemplo bastante ilustrativo de atuações do Conselho Monetário Nacional que visaram garantir a liquidez e a solvência das instituições financeiras. Na crise de 2008, que nós já nos referimos em aula anterior, e vamos falar dela várias vezes porque ela foi muito ilustrativa, deu muitos ensinamentos. Na crise de 2008, os bancos pequenos no Brasil
passaram, em algum momento, por problemas de liquidez. Não por problemas de solvência, porque, como nós já comentamos, a regulamentação e a fiscalização no Brasil foram e continuam sendo muito mais efetivas e rigorosas do que nos países centrais. Então, os bancos aqui estavam com um grau de risco muito menor, com créditos de melhor qualidade. Nos Estados Unidos se emprestava dinheiro para comprar imóvel para quem não tinha condição de pagar. Isso não acontece no Brasil. Então, problema de solvência, as instituições brasileiras não tinham. Mas os bancos pequenos tiveram problema de liquidez. Claro, em função do pânico. Imagine o seguinte, você é cliente de um banco pequeno, brasileiro. Aí, novembro de 2008, o quarto maior banco de investimento americano quebrado. O Citibank começando a ficar mal das pernas. Qualquer pessoa que não seja um especialista na área vai ficar preocupado se é cliente de um banco pequeno. Não, então eu vou tirar o dinheiro do meu banco pequeno e vou colocar num banco maior. Não vai me tratar tão bem, não vou ter tanta intimidade com o gerente, não vou ter tanto relacionamento, mas pelo menos eu vou estar mais seguro. Então, muitos bancos pequenos sofreram evasão dos seus recursos captados, dos seus depósitos. E no chamado interbancário, nós vamos falar novamente do interbancário mais para frente. O interbancário é um mercado onde os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. Então, o banco que está com dinheiro sobrando no caixa empresta para o outro que está com uma dificuldade momentânea de liquidez. Claro que cobrando juros. Banqueiro não alivia nem o outro banqueiro. Pois bem, no auge da crise, novembro de 2008, o interbancário estava com problemas sérios, porque os bancos maiores, que tinham dinheiro, também não queriam emprestar para os bancos pequenos, porque o banco grande também estava preocupado que o banco pequeno pudesse quebrar, e aí não ia pagar para ele. Então, vocês vejam a situação dos bancos pequenos. Eles estavam sofrendo evasão da sua captação e não conseguiam emprestado no interbancário. Se o Conselho Monetário Nacional não fizesse nada, muitos bancos pequenos iam sofrer problemas sérios de liquidez e iam acabar quebrando. Porque um problema de liquidez sério acaba provocando um problema de solvência, de falência real. Então, o Conselho Monetário Nacional tomou uma série de atitudes no sentido de preservar a liquidez dos bancos pequenos naquele período. Duas atitudes em particular foram marcantes. A primeira, a compra de carteiras. A compra de carteiras é uma atividade normal no sistema financeiro. Vamos entender o que é compra de carteira antes. Compra de carteira é quando um banco compra empréstimos que o outro banco concedeu para os clientes dele. Vou dar um exemplo concreto. O banco BMG, que você certamente conhece, antes mesmo disso, foi em 2007, vendeu uma parte importante da carteira dos empréstimos consignados do BMG, aqueles empréstimos que são descontados em folha de pagamento, vendeu essa carteira para a Caixa Econômica. Então, aqueles clientes que pagavam para o BMG passavam a pagar para a Caixa, porque a Caixa comprou a carteira, ou seja, a Caixa passou a ter o direito de receber as prestações, e a Caixa pagou para receber essa carteira. Isso é compra de carteira. O que teve de novidade em 2008 foi o incentivo a essa aquisição. Como? O Conselho Monetário Nacional definiu o seguinte: o banco grande que comprasse carteira de banco pequeno, o que o banco grande ia gastar na aquisição das carteiras, ele poderia deduzir do compulsório a recolher. Nós vamos comentar daqui a pouco o que é compulsório. Mas já fica com essa ideia. É um dinheiro que o banco é obrigado a recolher obrigatoriamente ao Banco Central. Por isso é que é compulsório. Ora, então passou a ser um bom negócio para os dois. O banco pequeno, porque ele passa a receber dinheiro, que é o maior problema dele, liquidez.
E para o banco grande, ao invés dele recolher dinheiro para o Banco Central, ele adquire uma carteira de empréstimos, aumenta o seu ativo, aumenta a sua receita. Essa foi uma primeira iniciativa para enfrentar a crise de liquidez que estava começando a acontecer com os bancos pequenos. Deu uma aliviada, mas não foi o suficiente, porque os bancos pequenos continuavam com dificuldade de fazer negócio com os seus clientes, continuavam com dificuldade dos clientes voltarem a depositar nesses bancos. Ainda havia uma desconfiança. Então, uma outra deliberação do Conselho Monetário Nacional, no sentido de preservar a liquidez dos bancos pequenos, para aumentar a confiança desses bancos, aumentar a garantia do depositante, foi a criação do DPGE, que significa Depósito a Prazo com Garantia Especial. Vou repetir para você, inclusive, poder copiar. Depósito a prazo com garantia especial. O que tem esse depósito de especial? Tem o seguinte: os depósitos bancários, eles têm garantia. Existe um fundo, o Fundo Garantidor de Créditos, que em aula posterior nós vamos comentar com mais detalhes o que ele é, mas você já fica sabendo que é um fundo que garante os depósitos dos clientes no caso do banco quebrar. Então, se o banco quebra, o cliente não tem que esperar até o fim do processo de liquidação ou de falência do banco para receber. Ele pode receber deste fundo, que é uma espécie de seguro. Só que o fundo só garante os depósitos até R$60 mil. Por CPF ou CNPJ, por cliente. No caso do depósito a prazo com garantia especial, esta garantia vai a 10 milhões. Então, é uma garantia muito maior. Com isso, com essas duas iniciativas, o Conselho Monetário Nacional preservou a liquidez dos bancos pequenos e, portanto, do conjunto do sistema financeiro. Esse é, então, um exemplo bastante ilustrativo da atuação do Conselho Monetário Nacional para zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, como nós vemos na tela. E acompanhe comigo na tela a atribuição seguinte do Conselho Monetário Nacional, que é exatamente a de determinar as taxas de recolhimento compulsório a ser recolhido pelos bancos. E aí nós precisamos saber o que é recolhimento compulsório. Para a gente entender o que é recolhimento compulsório, acompanhe comigo na tela. Veja um esquema parecido com aquele que vimos em aula anterior. O intermediário financeiro, que recebe do poupador um determinado valor e concede um crédito a um tomador A. Você já vai entender por que apareceu o tomador A. Para ficar mais fácil da gente acompanhar o raciocínio, imagine que esse depósito, que essa captação foi de R$10 mil. Então, o poupador colocou R$10 mil no banco e o banco concedeu um crédito, supondo, no mesmo valor, de R$10 mil ao tomador A. Esse tomador A não ficou com o dinheiro guardado no colchão. Ele pagou ao fornecedor A, que também não ficou guardado no colchão, colocou num banco. Para simplificar, vamos imaginar que seja no mesmo banco. Ora, então, o banco passa a ter mais R$10 mil novos para conceder de empréstimo a um tomador B. Esse tomador B pagou R$10 mil a um fornecedor B, que, por sua vez, colocou o dinheiro no banco, que passou a ter mais R$10 mil disponíveis para conceder de empréstimo a um tomador C. E agora vem aqui comigo. Se ficasse desse jeito,
essa espiral de multiplicação monetária, ela seria infinita e incontrolável. Por isso é que não é desse jeito. Então veja aqui comigo como é mais próximo da realidade. Vamos imaginar, começando do mesmo jeito. Temos um poupador que colocou R$10.000 num banco. Primeira aproximação com a realidade. O banco não pode conceder tudo que ele recebeu. Ele precisa guardar uma parte desses recursos na tesouraria, no dinheiro vivo, no papel moeda, para que as pessoas possam sacar. Então vamos supor que esse banco colocou desses R$10.000, R$1.000 lá no caixa eletrônico ou na tesouraria. Mesmo assim, ele teria 9.000 disponíveis para emprestar? Teria, porque aí entra o compulsório. Sobre o que ele capta, ele tem que recolher um percentual ao Banco Central. Atualmente, o percentual sobre os depósitos à vista está em torno de 45% do que é captado. Vamos fazer a conta de 40%, que é próxima da realidade e é mais fácil da gente fazer a conta. Então vamos supor, 40% sobre 10.000 sobre o que foi captado. Então 4.000 teve que ir para o Banco Central. Quanto então que este banco tem disponível para emprestar para um tomador A? 10 menos o que ele deixou aqui, menos os 4, apenas 5.000. Então esse tomador A pegou esses 5.000 e pagou a um fornecedor A que pegou esses 5.000 e depositou no banco. Para simplificar, nós estamos imaginando que seja o mesmo banco. Muitas vezes não é, mas não faz diferença. Do ponto de vista do sistema financeiro, o funcionamento é esse mesmo, o raciocínio é o mesmo. Então, o banco recebeu agora R$5.000 de uma captação nova, 40% de compulsório nela, R$2.000 recolhidos ao Bacen. Vamos imaginar, só para ficar mais fácil, que o banco não está precisando colocar mais dinheiro na tesouraria. Então, desses 5.000 ele não colocou nada. Vamos supor isso. Mas ele teve que recolher 2.000 ao Bacen. Então, para o tomador B, esse banco só tem disponível para emprestar 5 menos 2, 3.000. E aí, se esse tomador B pagar a um fornecedor B e esse fornecedor B depositar 3.000 aqui, compulsório nesses 3.000, 1.200 para o Banco Central. O próximo crédito só poderia ser de 1.800. Então, vocês estão vendo que a multiplicação monetária que o crédito promove continua existindo, mas decrescente. Não é aquela espiral infinita. Então, acompanhe comigo na tela. O recolhimento compulsório limita o multiplicador monetário. E aí, preste atenção naquilo que eu comentei. Lembra que em aula anterior eu falei que o crédito multiplica o volume dos meios de pagamento? Então agora nós demonstramos como acontece isso. O crédito multiplicando moeda, multiplicando o volume dos meios de pagamento. E o compulsório serve exatamente para limitar esse efeito de multiplicação de moeda que tem o crédito. E aí veja comigo na tela. O multiplicador monetário, matematicamente falando, no limite, é o inverso do percentual do compulsório. Ou seja, se o compulsório for de 20%, o crédito vai multiplicar a moeda até o limite de 5 vezes, 1 sobre 0,2. Se o compulsório passar a 50%, o crédito multiplica
apenas 2 vezes, 1 sobre 50%. Quanto maior o compulsório, menor o efeito de multiplicação da moeda promovido pelo crédito. E o objetivo do compulsório é exatamente esse: limitar o efeito multiplicador de moeda promovido pelo crédito. Vamos agora estudar a composição e atribuições do Banco Central. O Banco Central, como você está vendo na tela, é uma autarquia. E o que é uma autarquia? É uma instituição que possui estrutura própria, autonomia orçamentária e administrativa, tem diretoria, tem funcionários, mas não tem fins lucrativos, porque é uma instituição de Estado, é uma instituição da administração autárquica. Está vinculada diretamente a um poder de Estado. A autarquia tem o objetivo de cumprir uma atribuição de Estado. Então, o Banco Central é uma autarquia, cuja diretoria, como você vê na tela, é formada por 7 diretores e um presidente, um colegiado de 8, todos nomeados pelo presidente da República, após aprovação em sabatina no Senado. Entretanto, apesar de ser necessária esta aprovação na sabatina no Senado, eles são demissíveis ad nutum. A expressão ad nutum, acompanhe comigo, é uma expressão em latim que quer dizer por decisão de quem nomeou. Então, os diretores e o presidente do Banco Central podem ser exonerados a qualquer momento por deliberação do presidente da República. E quais são as atribuições do Banco Central? Veja na tela. Primeira delas, emitir papel moeda. Como nós já comentamos, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão, o Banco Central emite, a Casa da Moeda apenas fabrica. Casa da Moeda é uma gráfica, não é uma autoridade monetária. A autoridade monetária é o Banco Central que emite dentro do que foi autorizado pelo Conselho Monetário Nacional. Continuando as atribuições do Banco Central, você vê na tela que é competência privativa também do Banco Central executar os serviços do meio circulante. E o que significa executar os serviços do meio circulante? Meio circulante é meio de pagamento que circula, ou seja, dinheiro, papel moeda. Executar os serviços do meio circulante é disponibilizar o papel moeda para as instituições financeiras e receber o recolhimento em espécie das instituições financeiras. É competência privativa do Banco Central emitir o papel moeda e distribuí-lo para os bancos. É também competência privativa do Banco Central, como você vê na tela, receber os recolhimentos compulsórios, que nós nos referimos há instantes atrás. Eles são recolhidos, compulsório, que incide sobre a captação dos depósitos dos bancos, é recolhida ao Banco Central. É também competência privativa do Banco Central realizar operações de redesconto e empréstimo de assistência à liquidez para as instituições financeiras. E aí, acompanhe aqui comigo. Redesconto é a linha de empréstimo para as instituições financeiras. Nós comentamos nesta aula mesmo, há alguns instantes atrás, que antes da implantação do SPB, o Banco Central, no final do dia, quando alguma instituição estava com saldo negativo na conta de reservas bancárias, o Banco Central tinha que emprestar dinheiro para a instituição poder fechar seu caixa. Esse empréstimo é na linha do chamado redesconto. A partir da implantação do SPB, o redesconto passou a ser fundamentalmente dentro do mesmo dia, intradia.
ou seja, de hoje para hoje mesmo, não tem prazo, é com vencimento do próprio dia. Como o Banco Central passou a monitorar o saldo das reservas bancárias dos bancos em tempo real, em algum momento o banco está com dificuldade de liquidez, o Banco Central empresta naquela hora para pagar até às 5 horas da tarde, até o fechamento do expediente bancário. Então, é um empréstimo intradia. E esse empréstimo intradia, ele é essencialmente feito sob a forma de operações compromissadas. O que é uma operação compromissada? Operação compromissada é aquela aonde, no caso aqui, o Banco Central está emprestando dinheiro. Então, ao invés do Banco Central apenas emprestar dinheiro, não, o Banco Central compra títulos públicos federais que o banco que precisa de dinheiro tem na sua carteira. Só que ele compra com o compromisso da instituição recomprar de volta dentro do mesmo dia. Por isso é que é uma operação compromissada com um redesconto intradia. Então, a partir de 2003, quando houve a regulamentação dessa exigência por parte do Conselho Monetário Nacional, a operação de redesconto passou a ser basicamente uma operação de empréstimo dentro do mesmo dia, feita por operações compromissadas com base em títulos públicos federais. Acompanhe também comigo na tela que mais uma atribuição, mais uma competência privativa do Banco Central é de regulamentar a execução do serviço de compensação de cheques e outros papéis. Atenção! A competência privativa do Banco Central é regulamentar a execução, não é executar. Quem executa a compensação é o Banco do Brasil. O executante da compensação é o Banco do Brasil. O Banco Central regulamenta esta execução. O Banco Central define quais são os outros papéis, além de cheques, que podem circular por esse serviço de compensação. Quais são os motivos para a devolução desses papéis? Qual é o prazo máximo que pode haver entre a remessa e a finalização? Então, toda essa regulamentação é feita pelo Banco Central e é competência privativa do Banco Central a regulamentação da compensação. Mas quem executa é o Banco do Brasil. Isso já caiu em prova. Continuando na tela, vocês veem no próximo slide que é competência privativa do Banco Central autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. Vamos explicar cada um desses verbos. Autorizar, nós já falamos quando a gente comentou sobre a competência do Conselho Monetário Nacional de regulamentar a Constituição. O Conselho Monetário Nacional estabelece os critérios, mas quem dá a autorização é o Banco Central. O Banco Central normatiza o funcionamento das instituições financeiras. Essa normatização de funcionamento, ela é dada por meio de um manual. O Manual de Normas e Instruções, MNI, Manual de Normas e Instruções do Banco Central, que normatiza o funcionamento das instituições financeiras. O Banco Central também fiscaliza, como você vê na tela. E, caso haja alguma irregularidade, caso haja, por exemplo, problemas sérios de liquidez ou de solvência, ou tenham sido detectadas fraudes, o Banco Central intervém na instituição financeira. Esta intervenção, ela pode se dar de 3 formas. Pode ser intervenção propriamente dita, pode ser um regime de administração especial temporária e pode ser a liquidação extrajudicial. Vamos entender cada um desses mecanismos. Primeiro eu vou falar de 2 que são bastante semelhantes, a intervenção e o RET, Regime de Administração Especial Temporária. Nesses 2, o banco, a instituição financeira que está sofrendo
esta entrada do Banco Central, nesses dois casos, intervenção e RAET, a instituição financeira continua operando. Só que o Banco Central destitui a diretoria e afasta o banqueiro, o controlador. O Banco Central passa a administrar a instituição. Nos dois casos. Então, isso é o que tem de semelhante. A diferença é que a intervenção não tem um prazo pré-determinado para acabar. E no final da intervenção, o banco até pode voltar para o seu controlador original. Já no RAET, o prazo máximo é de 1 ano, porque é o prazo de 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período. Então, no limite, no máximo 1 ano. E após o regime de administração especial temporária, esse banco ele tem que ser vendido para outro controlador, tem que trocar ou ser liquidado. Então, essa é a diferença entre intervenção e RAET, o prazo e o que acontece quando ela termina. Na liquidação extrajudicial, como o próprio nome diz, a instituição é liquidada. Ela não opera mais, ela fecha, não negocia mais com os clientes, não recebe depósitos. Se for uma instituição financeira que tem agências, as agências vão ficar fechadas. O banco está liquidado. Equivale à falência. E, pela nova lei de falências, já é mais fácil transferir o processo de liquidação extrajudicial e transformá-lo efetivamente em falência. Temos um exemplo relativamente recente, que é o exemplo do Banco Santos, que foi a última grande intervenção com liquidação extrajudicial. Começou com uma liquidação extrajudicial e foi convertida em falência. Continuando as atribuições do Banco Central, nós vemos também na tela que cabe ao Banco Central exercer o controle do crédito sobre as suas formas, sobre todas as formas. E o que significa exercer o controle do crédito? Significa duas coisas. Primeiro, garantir que os direcionamentos obrigatórios estejam sendo cumpridos. Esses direcionamentos obrigatórios são chamados de exigibilidades. Então, por exemplo, a lei e a regulamentação exigem pelo menos 25% dos depósitos captados à vista, conta corrente, tem que ser aplicados em crédito rural. No mínimo, 65% do valor captado em poupança tem que ser aplicado em financiamento imobiliário. Esses são exemplos de exigibilidades. Cabe ao Banco Central fiscalizar se essas exigibilidades estão sendo cumpridas e aplicar as multas, as penalidades para os bancos que descumprirem. Então, isso é controlar o crédito. Continuando, vemos na tela que cabe também, como competência privativa ao Banco Central, estabelecer as condições para o exercício de cargo de direção nas instituições financeiras. Então, nós vimos anteriormente que o Conselho Monetário Nacional estabelece as condições para a constituição da instituição financeira. Então, não confunda. Uma coisa é pré-requisito para ser banqueiro, para constituir um banco. Aí é a atribuição do Conselho Monetário Nacional. Estamos falando agora de pré-requisitos para ser diretor de banco, para ser executivo de banco. Quem estabelece essas condições é o Banco Central. Uma delas é que a pessoa tem que ter nível superior, reputação ilibada e tem que publicar uma declaração de propósito em jornal de grande circulação, informando à praça que esta pessoa pretende assumir um cargo de direção em uma instituição financeira. Essas definições são de alçada do Banco Central. Continuando na tela, vemos que também é competência privativa do Banco Central controlar o fluxo de capitais estrangeiros. Como nós já vimos, o Banco Central é o fiscal do mercado de câmbio. Então, os recursos em moeda estrangeira, os capitais estrangeiros que entram no Brasil, têm que entrar via sistema financeiro. E isso é registrado no Banco Central.
Relembrando o que comentamos em aula anterior acerca da política cambial. Na política cambial que hoje está em vigor, o Banco Central é como se fosse um corredor de portas abertas, pode entrar e pode sair, mas tem que passar por ele, tudo tem que estar registrado, porque ele vai controlar o fluxo de capitais estrangeiros. E aí, como não pode haver negociação em dólares no Brasil tudo tem que ser negociado em reais, os dólares que entram são comprados pelos bancos e muitos deles são comprados pelo Banco Central. Então o Banco Central acumula dólares. Os dólares que saem, os bancos vendem, às vezes compram o Banco Central para poder vender. Então quando nós temos um fluxo de entrada maior que o fluxo de saída, nós temos um saldo positivo em dólares. Esse saldo positivo é chamado de reservas internacionais. Então o Banco Central, como você está vendo na tela, ele é o guardião, é o fiel depositário das reservas internacionais. Porque veja aqui comigo, as reservas internacionais são o resultado positivo da diferença entre os dólares que entram e os dólares que saem. Então se nós estamos, o Brasil há muito tempo, nos últimos anos, tem tido um ingresso maior do que saída, o Banco Central tem comprado esses dólares e esse saldo acumulado é que são as reservas internacionais, que é dinheiro do país, não é dinheiro do Banco Central, é dinheiro do país, resultado das suas transações do Brasil com o exterior, das transações que significam entrada e saída de moeda estrangeira. Mas cabe ao Banco Central tomar conta desse dinheiro. Ele é o fiel depositário das reservas internacionais. E, como derradeira atribuição, cabe ao Banco Central efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais. E quando a gente fala de política monetária e operações de compra e venda de títulos públicos federais, você vê na tela, nós falamos de Copom. E o que significa Copom? Copom significa Comitê de Política Monetária. E o que é, quais são as atribuições do Copom? Veja na tela. Analisar o relatório de inflação e definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés. E agora você deve estar achando, ai céus, complicou tudo. O que é meta, taxa Selic, viés? Então, vamos por partes, traduzir para o português este enunciado meio complicado. O que é Selic? Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Este é um sistema que registra as operações feitas com títulos públicos federais. Essas operações são feitas entre o Banco Central e os bancos. O mercado aonde essas transações acontecem, o mercado onde são negociados títulos públicos federais entre o Banco Central e os bancos, é o chamado Open Market. Nós vamos ver muitos nomes em inglês nessa nossa disciplina. O mercado financeiro gosta de inglês. Mas também é conhecido pela sua tradução literal, mercado aberto. Que de aberto não tem nada, porque ele é exclusivo do Banco Central e dos bancos. Já teve épocas em que qualquer pessoa podia aplicar no Open Market. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Certamente, se você tem mais de 40 anos, se você lembra da época em que muita gente aplicava no Open Market. Se você é mais jovem, seu pai deve se lembrar dessa época. Mas, já de um bom tempo para cá, que o Open Market ficou fechado, exclusivo para o Banco Central e os bancos. Então, este é o Selic, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que processa, registra as operações com títulos públicos federais, entre Banco Central e bancos.
taxa Selic é a rentabilidade média desses títulos públicos federais. É quanto esses títulos pagam de rentabilidade para quem os adquirir. Então, meta da taxa Selic é um objetivo, um direcionamento, uma meta para a rentabilidade dos títulos públicos federais que são negociados principalmente entre Banco Central e bancos neste open market. Muito bem, e aí você deve estar pensando o seguinte, e o que isso tem a ver com política monetária? Relembrando da aula anterior, política monetária, preservação do poder da moeda, combate da inflação, o que a meta da taxa Selic tem a ver com combater a inflação? Muita coisa. Porque nós também vimos em aula anterior que é necessário adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia. Que essa era a diretriz da política monetária para combater a inflação. Ou seja, que não tenha nem moeda de mais, nem moeda de menos. Ora, nós vamos ver então que essa meta da taxa Selic, essa taxa básica de juros, como também é chamada, ela representa, na verdade, o custo básico do dinheiro. Mas por quê? Por 3 motivos. Primeiro, ela é piso dos juros do crédito. Porque veja o seguinte, não é o Banco Central vendendo para os bancos títulos públicos federais que irão render, em média, essa meta da taxa Selic? Isso significa que essa taxa básica de juros é quanto o governo paga para o banco emprestar dinheiro para ele. Porque quando o banco adquire títulos públicos federais, o banco está emprestando dinheiro para o governo. Nós vimos isso em aula anterior. O governo, ele pega dinheiro emprestado no mercado com os investidores, emitindo títulos públicos federais. E o principal adquirente desses títulos são os próprios bancos. Ora, se o banco recebe a meta da taxa Selic, a taxa básica de juros, para emprestar para o governo, que é o melhor cliente que o banco pode ter, porque governo não dá calote em banco, governo não dá calote na sua dívida, governo paga a dívida. Quando o governo para de pagar a dívida, é porque o país já quebrou, então já parou de pagar todo mundo antes. Então o governo é o melhor cliente que o banco pode ter. É o chamado risco tecnicamente zero. Ora, se o banco recebe essa taxa para emprestar para um cliente de risco zero, para qualquer outro cliente, ele vai cobrar uma taxa maior do que essa. Por isso que a meta da taxa Selic é o piso dos juros do crédito, porque o banco não vai emprestar para nenhum cliente cobrando um juro menor do que o governo paga para ele, porque o governo é o melhor cliente que tem. Ora, se é o piso dos juros do crédito, é também uma referência de rentabilidade. O poupador só vai colocar o dinheiro no banco buscando rentabilidade se o banco lhe pagar acima disso. Porque se o banco lhe pagar menos que isso, ele compra títulos públicos federais também. O governo vende também títulos públicos federais para quem não é banco. Qualquer investidor, pessoa física ou jurídica, pode adquirir títulos públicos federais no chamado Tesouro Direto. Então, essa taxa básica de juros torna-se também uma referência de rentabilidade para os aplicadores, para os poupadores do sistema financeiro. E, portanto, a taxa básica de juros, a meta da taxa Selic, representa o chamado custo de oportunidade de capital, do dinheiro. E aí temos que entender o que é esse tal de custo de oportunidade. Vamos fazer um parêntese, que isso é uma parte da teoria econômica, mas nós temos que comentar.
O custo de oportunidade é um custo que você não paga. Porque ele não é um custo financeiro, ele é um custo econômico. Para ser mais claro, custo de oportunidade não é um custo que você gasta, é um custo que você deixa de ganhar em função de uma determinada opção. Para dar um exemplo bem típico, que é o exemplo dado em primeiro período de qualquer faculdade de economia. Suponha que você tem R$50 e você tem duas opções. Ou você coloca na poupança, que vai te pagar 0,5% em um mês, ou você vai ao cinema e faz um lanche. Se você for ao cinema e fizer o lanche, qual é o custo de oportunidade da sua decisão? 0,5% em um mês, que é quanto você deixou de ganhar porque você não botou na poupança. E aí veja o seguinte, 0,5% ao mês sobre R$50 são 25 centavos. É muito pouco para você deixar de fazer o seu lanche. Só que, se ao invés dele pagar 0,5%, ele pagasse 10%, não seriam 25 centavos, seriam R$5. Aí talvez você pensasse mais, talvez você dissesse, não, eu vou adiar o meu lazer, porque aí daqui a 2 meses eu vou ter 60 e poucos reais, eu faço um lanche melhor. É um raciocínio, porque você raciocinou em termos do custo de oportunidade. E aí pensa o seguinte, a meta da taxa Selic é custo de oportunidade para qualquer coisa que você faça com o seu dinheiro. Porque a meta da taxa Selic é quanto o governo te paga para você não fazer nada. E aí a gente entende como é que a taxa de juros é um elemento de política monetária. Vamos supor que fica mais fácil da gente raciocinar, até porque é a nossa experiência brasileira. Vamos supor que a inflação ameace subir. O que faz o Banco Central? Aumenta a meta da taxa Selic, aumenta a taxa básica de juros. Então, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, menos gente vai pegar dinheiro emprestado. Então, vai diminuir a multiplicação da moeda, vai diminuir a quantidade de moeda. Esse é o objetivo. Para combater a inflação, tem que reduzir a quantidade de moeda. Então, reduz o crédito. As pessoas vão gastar menos, porque como ficou mais rentável aplicar no mercado financeiro, quem tem dinheiro vai aplicar no mercado financeiro. E quem é empresário vai pensar mais antes de investir na produção, de aumentar, de aquecer a economia. Então ele não vai contratar mais pessoas, não vai pegar empréstimo para aumentar a produção. Com isso, a atividade econômica diminui, as pessoas ficam mais temerosas, vão gastar menos, o consumo vai diminuir, a inflação reduz. Então esse é o efeito do aumento da taxa de juros para combater a inflação. Quando nós temos uma situação de deflação, aí o remédio é o contrário, é baixar a taxa de juros. Porque baixando a taxa de juros, o crédito fica mais barato, as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, então vão consumir mais, os empresários vão investir mais na produção, porque o governo está pagando muito pouco para ele não fazer nada, então ele vai fazer alguma coisa, ele vai investir na produção para ter lucro com a sua atividade, a economia cresce, o consumo aumenta, o investimento aumenta, então a deflação é combatida. Com isso, nós vimos a utilização do instrumento meta da taxa Selic como um instrumento de política monetária. Só faltou, para a gente concluir esta nossa aula, a gente falar o tal do viés, que também foi comentado na tela. Veja novamente na tela. Definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés. E o que é esse viés? O viés é uma autorização que o Pleno do Copom, Comitê de Política Monetária, dá para o presidente do Banco Central, ele, pessoa física, para que ele
possa mexer na taxa, na meta da taxa Selic, mexer na taxa básica de juros, antes da próxima reunião do Copom. Então, quando sai o resultado da reunião do Copom, sai sempre anunciado também qual é o viés. E existem 3 possibilidades. Nós podemos ter um viés de alta, significa que o presidente do Banco Central está autorizado a aumentar a meta da taxa Selic. Podemos ter um viés de baixa, o presidente do Banco Central está autorizado a reduzir a meta da taxa Selic. E podemos ter o chamado viés neutro, ou sem viés, que é a mesma coisa, significa que não foi dada nenhuma autorização. A meta da taxa Selic é aquela e vai continuar sendo até a próxima reunião, porque a reunião deliberou sem viés. Para concluir, vamos apenas comentar a composição do Copom. O Copom é formado pelos diretores do Banco Central. São eles que têm direito à voz e a voto. São os 8 que votam na reunião do Copom. A reunião do Copom acontece em 2 dias. No primeiro dia, além dos diretores, participam também os chefes de departamento. No segundo dia, que é o dia da deliberação, é o dia em que eles votam a meta da taxa Selic, participam só os diretores e o chefe do departamento de mercado aberto, aquele que negocia os títulos públicos federais. Você está vendo na tela que a outra atribuição do Copom é analisar o relatório de inflação. O relatório de inflação é um relatório elaborado pela área técnica que analisa o comportamento passado e faz projeções para o comportamento futuro da inflação. Por isso é que no primeiro dia, que é quando se faz a análise do relatório de inflação, participam também os chefes de departamento, que é uma discussão mais técnica, mais voltada para entender o que aconteceu e projetar o que deve acontecer em termos de cenários da inflação futura. Porque a decisão do segundo dia da meta da taxa Selic não influencia a inflação passada, porque a passada já aconteceu. A decisão sobre manter ou elevar a taxa básica de juros vai influenciar na inflação futura. Com isso, nesta aula, nós encerramos as atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Na próxima aula, vamos falar sobre as atribuições da outra autoridade reguladora, mais voltada para o mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários. Até lá!